Há lugares onde o recomeço parece inalcançável, onde o chão foi arrancado e só restam vítimas. Mas a resiliência não é apenas silêncio ou esquecimento, como se a gente passasse uma borracha sobre tudo o que aconteceu. Resiliência é manter vivo o sonho de futuro. Quero trazer de volta o caso da Palestina, motivado pelo fato de que ontem no Egito, Trump se orgulhou de ter fechado um grande acordo de paz, quando na verdade foi um acordo que resolve só o primeiro momento, que é o momento da troca de reféns. Mas o que vai acontecer depois? Nós já vimos no vídeo sobre trauma que a recuperação de um estresse pós-traumático é demorada e depende de condições muito específicas para que ela funcione. É isso que quero trazer para o debate neste vídeo. Na Palestina, a solução de dois estados se tornou inviável. O meu desejo é que exista apenas um estado, onde convivam os árabes, os judeus e os muçulmanos, naquele solo sagrado onde as três religiões nasceram e onde viveram em harmonia até há 100 anos atrás. Bem, nestas condições, qual é a chance disto acontecer? Uma coisa interessante da inteligência artificial generativa é que ela é muito boa para fazer inferência sobre fatos reconhecidos, resultados de pesquisa científica, e também é muito boa para criar cenários. Eu uso muito como instrumento de planejamento um cenário otimista, um neutro e um negativo, não imaginando que eles vão acontecer do jeito que foram descritos, mas apenas para que a gente se prepare para as três possibilidades. Portanto, a discussão sobre cenários é considerar o que é plausível e que, portanto, alimenta a nossa reflexão sobre o assunto. Cuidado, portanto, nada do que nós vamos falar é líquido e certo, né? O futuro a Deus pertence. Eu adotei, então, algumas premissas para fazer esse estudo. A primeira premissa é de que toda a população palestina é afetada. Os que estão em Gaza, os que estão na Cisjordânia e os que foram expulsos do Oriente Médio, o que totaliza 22 milhões de pessoas. Claro que a população local do Oriente Médio foi muito mais afetada pela violência, pelas perdas humanas, pelas perdas materiais, e, portanto, é objeto do maior trauma. Mas, como parte da solução, o restante da população palestina é importante. Segunda premissa é de que metade da população é de crianças e jovens, o que significa um alto impacto no longo prazo, mas que também pode ser um atributo positivo, como veremos. Terceira premissa é de que as famílias foram desestruturadas. Já há dados coletados de pesquisa mostrando que não há nenhum palestino que não tenha perdido parentes. E numa sociedade que é coletivista, onde a família é tão relevante, a desestruturação das famílias é mais um fator a ser considerado. A quarta premissa é que o cenário político continua instável, não há garantia nenhuma dos desdobramentos nem imediatos, nem no médio, nem no longo prazo. Tudo isso precisa ser considerado para construir os cenários. Depois de uma longa conversa com a inteligência artificial, eu levantei 6 fatores de análise que estão no quadro que estou mostrando aqui. O primeiro fator é que esta população de vítimas vai buscar justiça e responsabilização. Até agora, o Tribunal Penal Internacional não funcionou, mas precisará funcionar no futuro. Não há solução sem justiça. Segundo fator é a possibilidade de mobilização e resistência ativa. Terceiro fator é o desengajamento com as pessoas, então, passando a buscar apenas a sobrevivência material diante do tamanho das perdas que tiveram. Quarto fator é uma abertura à convivência ou à reconciliação. O quinto fator é uma radicalização violenta e um extremismo que podem ser consequências do processo. E o sexto fator
é a reconstrução comunitária e uma cooperação local. Você pode perceber que há fatores positivos e negativos e que estes fatores não são mutuamente exclusivos, ou seja, é possível que cada pessoa adote até mais de um desses fatores. Por exemplo, eh, muitos podem buscar justiça ao mesmo tempo que se mantêm mobilizados, que é o segundo fator. Bem, antes de mostrar os números deste quadro, deixa eu fazer uma referência importante. Há alguns fatores que mudam completamente as probabilidades que o quadro mostra. O primeiro fator é o fator de justiça e reconhecimento. Quanto mais efetiva for a justiça e o reconhecimento, aumenta a probabilidade de pessoas buscarem reconciliação e reduzirem a sua mobilização violenta. Se houver reparação material e reconstrução no nível adequado, dado que hoje 85% de Gaza está totalmente destruído, pode ser que reduza pessoas que buscam a sua só apenas a sobrevivência e se desloquem para um interesse no convívio comunitário. O apoio focado nas famílias e nas crianças, quanto mais efetivo for, ele se torna um multiplicador pró-convívio, porque exatamente o convívio é o que é estimulado pelas famílias e pelos jovens e crianças. Os contatos intergrupais estruturados aumentam também as atitudes pró-convivência. E, portanto, quanto mais as soluções forem feitas pelos palestinos, decididas por eles e implementadas por eles, mais amplia a probabilidade da convivência. Por fim, se ações perpetuarem a humilhação e a impunidade, elas vão aumentar a busca por vingança e o ódio permanente. Vamos então analisar os quadros. Dá para se perceber que nas três primeiras linhas, tanto o cenário pessimista quanto o cenário intermediário e o cenário otimista não mudam muito as probabilidades que foram identificadas pela inteligência artificial. Mas na quarta e na sexta linha há diferenças notáveis entre o cenário pessimista, intermediário e otimista. E elas são exatamente o oposto da quinta linha, que então diminuem os percentuais conforme se caminha para a direita, ou seja, para um cenário otimista. Também é importante notar que o desengajamento é sempre alto, o que requer muito apoio internacional para vencer esse desengajamento. Se se deseja a paz, é isso que temos que fazer. Do contrário, é o ressentimento que vai imperar. Por isso é tão importante a participação dos palestinos no processo. Em termos de probabilidades globais, feitas as probabilidades deste quadro, é possível, então, estimar as probabilidades de cada um dos três cenários. A inteligência artificial me apresentou probabilidades absurdas, e depois de um longo questionamento, chegamos a uma conclusão plausível de que o cenário pessimista tem 35% de chance de ocorrer, um terço, o cenário intermediário, 40% de chance, e o cenário otimista, apenas 25% de chance de ocorrer. Ou seja, é mais provável que o pessimista ou o intermediário prosperem do que o otimista. Isso significa que devemos ser céticos em relação aos desdobramentos disso e como que esse povo vai se reconstruir. Para chegar a essas proporções, a inteligência artificial analisou os casos da Bósnia, de Ruanda e da Síria, para então avaliar, no ponto em que estamos, qual era a probabilidade de ocorrer. Também é importante comentar que, sem o reconhecimento e a condenação nos tribunais internacionais, a memória de injustiça vai perpetuar uma identidade de resistência. Aquilo que o Ocidente chama de terrorismo, eu prefiro chamar de movimento de resistência,
como aliás a ONU chamou, pode ser perpetuado se não houver esse reconhecimento público internacional. Aqui quero trazer, então, aquela questão positiva a respeito das crianças. Se vai haver uma virada, essa virada tem a criança como um fator-chave, porque as crianças, ao saírem da condição de estresse pós-traumático, aumentam em 20 pontos percentuais a chance de reconciliação futura. Elas guardam menos ressentimentos. Comente aqui se você gostou dessa análise, desses números, e se muitos comentarem, eu, no próximo momento, vou fazer o mesmo estudo para o que acontece com os atuais israelenses que têm a permanência daquela entidade sendo posta à prova em toda essa questão. Bom, para completar este vídeo, eu queria dizer assim: ninguém nasce pronto nem para perdoar, nem para reconstruir, nem para confiar de novo. Mas cada gesto de cuidado, cada ato de justiça e cada olhar compassivo torna-se uma semente para a paz. A verdadeira resiliência de um povo começa quando a memória deixa de ser uma arma e passa a ser uma raiz do qual vai render frutos no futuro. E, por último, quero chamar a atenção que, neste tipo de prospecção sobre o futuro, a resiliência nos ajuda mais a construir cenários do que fazer uma simples análise política usando teoria de jogos.